Olá, mães e futuras mães de todo o Brasil. Eu sou Valquíria Oliveira e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a importância da suplementação de B12 durante a gestação, contando uma história que provavelmente você já ouviu o final, mas eu tenho certeza que você desconhece o início dela. Então, me acompanha até o final desse vídeo para entender do que eu tô falando. Dá fígado para essa criança porque ela tá muito fraquinha. Você já ouviu essa frase na sua família? Na minha casa, assim como na casa de diversos brasileiros da minha geração, o fígado era rotina algumas vezes por mês. E o máximo que eu ouvia ou que eu conseguia entender na época é que era importante que a gente comesse para a gente ficar forte. Bom, agora adulta e tendo um pouco mais de conhecimento, eu consigo entender da onde veio essa história e é justamente isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. Há 200 anos, em 1824, morria aos 47 anos um trabalhador saudável. Ele morreu um ano após adoecer. O seu quadro clínico na época foi descrito, mas por falta de detalhes foi ignorado. Cerca de 30 anos depois, em 1855, um pesquisador fez a descrição de uma doença chamada anemia idiopática. Essa anemia tinha um quadro muito parecido com o que foi descrito do trabalhador de 47 anos que havia morrido. Apresentava poucas distinções e também, depois de um tempo variável, levava à morte. A diferença é que essa anemia idiopática tinha sido descrita com mais detalhes do que o quadro do trabalhador de 47 anos. Quase 20 anos se passaram e, em 1872, o quadro clínico, que já tinha recebido uns 3 nomes diferentes, recebeu o nome que a gente conhece hoje, que é anemia perniciosa. Aqui eu vou fazer um parêntese para explicar que foram mais de 50 anos descrevendo a doença por meio de observações, porque a gente ainda não tinha as técnicas laboratoriais de hematologia, ou seja, a gente ainda não tinha as técnicas para fazer a análise de sangue. Então, nessa época, a gente não conseguia fazer a coleta de sangue, levar para um laboratório, fazer as análises necessárias, receber um laudo com todas as taxas bem descritas, para a partir daí a gente saber o que precisa ser feito, como é feito atualmente. Com isso, uma parte importante das pesquisas e descobertas feitas naquela época foi com base em observações e inferências. Quando as primeiras técnicas de coloração surgiram, aí sim a gente conseguiu fazer um estudo melhor das células sanguíneas. E foi nesse período que os megaloblastos, que são células vermelhas com um núcleo maior do que células comuns, foram encontrados na medula óssea de pacientes com anemia perniciosa. Os pesquisadores também observaram que os pacientes que tinham ido a óbito pela anemia perniciosa tinham uma desmielinização da medula óssea. Por volta de 1900, um pesquisador realizando experimentos em cães observou que quando eles eram tratados com fígado cru ou com extrato de fígado cru, a hematopoiese, que é a formação de células que compõem o sangue, acontecia com maior qualidade do que quando eles eram tratados com fígado cozido. Em 1923, e isso tem pouco mais de 100 anos, os estudos em humanos já estavam mais avançados e foi publicado um artigo sugerindo que pacientes com quadro de anemia perniciosa deveriam ser tratados com uma quantidade que variaria de 120 a 240 gramas de fígado de vitela ou de boi, além de frutas e vegetais previamente selecionados. Vou deixar o artigo aqui para quem quiser ou tiver curiosidade em dar uma olhada. Para vocês terem noção do tamanho desse feito, 3 pesquisadores receberam um Nobel por essa descoberta e milhares de vidas foram salvas. Com essa informação, se a gente volta no começo do vídeo, a gente já começa a entender por que pessoas da geração passada ainda fazem a recomendação de dar fígado para crianças ou para as pessoas que estão apresentando alguns sintomas que podem ser anemia ou podem ser confundidos com anemia. Embora a maioria dessas pessoas no Brasil provavelmente não tenham lido o artigo científico ou tenham tido esse conhecimento em artigo científico, com o tempo isso de alguma forma acabou se tornando senso comum e as pessoas, pela prática, começaram a aprender que funcionava e começaram a usar e recomendar uma para as outras o tal do boca a boca. Sabendo dessa história, isso significa que você vai ter que comer fígado cru mesmo gestante? Resposta curta:
Não deve. E digo mais, você deve estar com seus exames em dia e levar para o médico, porque ele vai saber se há ou não necessidade de suplementação e, caso haja, como essa suplementação deve ser feita. Resposta longa. Essas descobertas foram fundamentais na época e salvaram milhares de vidas. Só que 100 anos depois, é de se esperar que o nosso conhecimento tenha avançado, tenha melhorado e a gente já tenha desenvolvido novas formas de tratar esse quadro. Por volta de 1950, os pesquisadores conseguiram isolar o fator que estava presente no fígado e que era o responsável por tratar a anemia perniciosa. Ele foi chamado de vitamina B12 e cerca de 10 anos depois ele já estava, ou ela já estava sendo produzida em laboratórios do mundo inteiro. Isso significa que atualmente a gente não precisa, para tratar o quadro de anemia perniciosa ou para evitar o quadro de anemia perniciosa, fazer a ingestão de fígado cru ou mal cozido. Basta a gente fazer, por exemplo, uma suplementação de vitamina B12. No caso das gestantes, B12, B9 e ferro acabam sendo as principais causas de anemia. Sabendo que nossos pais, que são da geração passada, nasceram entre 1950 e 1970 e que a fabricação dessa vitamina começou por volta de 1960 e a difusão desse conhecimento, principalmente aqui no Brasil, para as camadas sociais mais baixas, demorou um tempo, é plenamente compreensível toda a minha geração ter crescido tendo que comer fígado eventualmente. Como eu disse no outro vídeo, que eu vou deixar recomendado no final desse vídeo aqui, o ácido fólico e a vitamina B12 participam em conjunto de algumas vias metabólicas, ou seja, alguns processos, eles se encontram em alguns processos no nosso corpo. Isso significa que a vitamina B12 também é uma vitamina muito importante no desenvolvimento do tubo neural do bebê. Além disso, a B12 é importantíssima para a síntese de DNA, que é a fabricação de DNA. E essa fabricação de DNA ela é muito importante no nosso corpo para a divisão celular. É por causa da divisão celular que a gente consegue desenvolver e crescer um embrião durante a gestação. Um outro ponto importante é que a B12 participa também dos processos de mielinização dos nervos. Daria para a gente fazer um vídeo só sobre isso, mas de maneira bem geral, essa vitamina permite que o bebê tenha um bom desenvolvimento neurológico e cognitivo, porque essa mielinização dos nervos é como se fosse uma capinha em cima dos nervos que protege contra danos físicos e químicos. E isso é fundamental para o movimento coordenado dos músculos, dentre outras várias funções. Sabendo que a B12 é tão importante, qual a dosagem recomendada para uma gestante? Resposta curta. Sem os exames de sangue em dia e sem um acompanhamento médico adequado, é muito difícil a gente falar em dosagem quanto mais adequada. Até porque o uso indevido dessa vitamina pode gerar algumas complicações indesejadas. Resposta longa. Embora já esteja pacificado que o excesso de vitamina B12 não causa toxicidade no organismo, a gente já sabe que pode ocasionar alguns efeitos indesejados, como por exemplo o aumento de acne na pele. E sem a gente fazer um exame de sangue, sem olhar como estão essas taxas, a gente não sabe se há ou não a carência dessa vitamina no organismo da gestante e caso haja a carência, de quanto é essa carência para a gente saber a melhor forma de tratar. Isso porque existem formas diferentes da vitamina. Ela pode ser oral, como por exemplo por cápsulas ou sublingual, ela pode ser injetável, que seria o caso de intramuscular, e a forma como ela é prescrita pelos médicos não é, ou pelo menos não deveria ser aleatória, porque vai depender de alguns fatores, como por exemplo a forma que o profissional quer que ela seja absorvida pelo organismo. Porque, por exemplo, a gente sabe que essa absorção pode ser passiva ou ativa. Se ela for ativa, vai demandar um esforço do corpo em fazer alguns tipos de reações químicas para fazer a absorção. Mas a gente sabe que o corpo ele tem uma capacidade máxima de fazer as conversões e as transformações químicas necessárias. Então, nesse caso, não faria sentido uma gestante
muito carente de vitamina B12 fazia ingestão, por exemplo, de cápsulas, ainda que fossem de alta dosagem, porque o corpo não vai dar conta de fazer toda a conversão ou toda a absorção, por exemplo, que seria necessária, dependendo da forma que essa vitamina for prescrita. Então, não faz sentido a gestante fazer uso dessa forma de vitamina. O ideal seria que ela fizesse a ingestão dessa vitamina de forma passiva. E essa vitamina, sendo absorvida de forma passiva, ela poderia ser absorvida em maior quantidade, porque é como se houvesse um bombardeamento da vitamina no corpo, e aí, por uma diferença de gradiente, essa vitamina ela vai ser mandada para dentro, ela vai ser absorvida, por assim dizer, independente da taxa que o corpo consegue converter. E aí, com essa estratégia, que é uma das muitas estratégias possíveis, o médico consegue fazer com que a gestante supere esse quadro ou reverta esse quadro de forma muito mais rápida e de forma a causar menos prejuízo no embrião, no feto, no bebê que está em desenvolvimento ali na barriga daquela mãe que está anêmica. O que pode acontecer também da suplementação indiscriminada ou feita sem acompanhamento é que, suplementando de maneira indevida a B12, a gente pode prejudicar a taxa de outras vitaminas. E o que acontece não é que a B12 vai prejudicar as outras vitaminas, mas, como eu disse, por elas participarem da mesma via metabólica, o que pode acontecer é que a presença de uma vai interferir na presença da outra. Explico. Se você for num profissional durante a gestação e ele, no momento em que ele pediu o exame de sangue ou que ele estiver avaliando o resultado do seu exame de sangue, ele vê todas as suas taxas, ele vai saber identificar se você está com deficiência em alguma vitamina ou, mesmo que você ainda não esteja com deficiência em nenhuma vitamina, ele sabe que, por causa do seu momento da gestação, ou dependendo da semana, do trimestre que você tiver na gestação, vai ser necessário dali para frente uma quantidade maior daquela vitamina no seu corpo, porque o seu corpo precisa ceder essas vitaminas para o bebê. Então, ele vai dar uma olhada nessas suas taxas e talvez, dependendo do momento da sua gestação, ainda que as suas taxas estejam aparentemente boas, ele vai fazer a prescrição de algumas vitaminas para melhorar o seu quadro clínico, porque ele já está prevendo o que vai acontecer mais à frente, dali a algumas semanas. Então, esse seria um caso em que a gestante, ainda que esteja com boas taxas, vai precisar suplementar de forma a antecipar uma necessidade que o médico já sabe ou supõe que vai acontecer, ou já vê algum indício nos exames que começou a acontecer. O outro caso é se a gestante já estiver carente. Então, se ela já tiver carência dessa vitamina, o profissional vai precisar olhar com muita calma. Porque, como geralmente a B12, a B9, a B6, por exemplo, elas atuam nas mesmas vias metabólicas, o que pode acontecer é que a falta de uma faz com que pareça que a outra está sobrando, está em excesso. Mas na verdade é porque o processo não está acontecendo porque está tendo falta de um ingrediente ali daquela maquinaria. Agora, no momento em que você insere a vitamina que estava faltando, o processo todo começa a acontecer e aí a gente percebe, ou os exames mostram, que aquela vitamina que parecia que estava em excesso, na verdade ela não estava em excesso, porque como a que estava faltando, por exemplo, a B12 está faltando, e aí ela prejudica alguns outros processos, porque elas trabalham na mesma via. No momento em que você supre a carência de B12, você coloca esse processo para funcionar como deveria estar funcionando. E aí, quando começa a funcionar como está funcionando, aquelas outras vitaminas que pareciam estar com quantidades boas, elas vão começar a atuar também, porque elas estão trabalhando juntas. E aí, quando elas começam a atuar ali em conjunto, a taxa delas cai, porque na verdade elas não estavam em excesso, elas estavam só não sendo utilizadas porque havia um tipo de carência. Aí quando você controla esse desbalanço, aí parece que está surgindo outros desbalanços, mas na verdade não.
Quando você controla, por exemplo, o desbalanço de B12, você só começa a enxergar que tinha também outras carências de vitaminas que também precisam ser tratadas, porque são muito importantes. E aí, isso explica por que gestantes, ainda que na mesma semana de gestação, ainda que com o mesmo profissional, com o mesmo médico, tenha prescrições, por exemplo, de B12 diferente. E é muito comum as gestantes trocarem figurinhas sobre o que o seu obstetra passou, o que seu nutricionista passou, o que seu outro médico que está te acompanhando passou, e ver que tem algumas diferenças. Só que a gente já consegue entender, por exemplo, por que no caso da B12 isso pode acontecer. Porque duas gestantes na mesma semana gestacional sendo atendidas pelo mesmo médico e tendo taxas de B12, por exemplo, muito próximas, tenham prescrições diferentes. Não é porque o médico está prescrevendo aleatoriamente, pelo menos não é isso que a gente espera e não é assim que deva ser. Na verdade, provavelmente o que deveria estar acontecendo, ou o que está acontecendo, é que o médico não está olhando só para a vitamina B12, ele está olhando para as outras vitaminas e está vendo que, embora elas tenham taxas parecidas de B12, uma pode estar muito mais carente do que a outra, ou uma pode estar com uma deficiência em alguma outra vitamina, ou ele pode já estar enxergando que para uma, por exemplo, a ingestão oral vai ser muito eficiente por N motivos e para outra, naquela determinada dosagem, e para uma outra não vai ser tão efetivo assim, talvez tenha que fazer, por exemplo, bombardeamento, porque ele já está vendo que o problema não é só a B12, e quando ele mexer na B12 vai gerar efeito ou vai mostrar a carência de outra vitamina. Então não é tão simples assim, não é só olhar o exame, olhar só aquela vitamina e achar que só aquilo vai resolver. Por isso que é importante a gente ter o conhecimento da importância da vitamina. É muito importante também a gente estar atento aos problemas que a falta de vitamina pode fazer, mas esse tipo de conhecimento não é pra gente desesperar e nem pra gente fazer coisas por conta própria. É justamente o contrário, é justamente ter esse conhecimento pra gente saber a importância de estar com os exames em dia e pra gente saber a importância de suplementar baseado no resultado desses exames, porque é a forma mais eficiente de suplementação. Bem, existem algumas formas de B12 no mercado, eu conheço 5, vou colocar aqui na tela para vocês, que são a cobalamina, que é a forma natural da vitamina B12 encontrada nos alimentos, a metilcobalamina, que é a forma ativa da vitamina, e por ser a forma ativa é a mesma história que a gente já conversou no vídeo do ácido fólico, se você não assistiu ainda, corre lá e assiste. É uma forma mais instável, porém é a forma que o corpo já absorve. Nós temos também a adenosilcobalamina, que é uma outra forma ativa da vitamina. Temos a hidroxocobalamina, que é utilizada de maneira bem específica para tratar algumas doenças. E nós temos a cianocobalamina, que é a forma sintética da vitamina que a gente consegue encontrar facilmente nas farmácias. Por ser uma forma sintética, ou seja, produzida em laboratório, ela é uma molécula mais estável e ela não precisa de tantas condições de armazenamento, tantas condições especiais de armazenamento, como, por exemplo, a metilcobalamina, que é a forma ativa, precisa, mas, em contrapartida, ela precisa ter uma dosagem um pouco mais alta, porque vai precisar que o corpo faça a conversão da forma inativa para a forma ativa da vitamina. Diferente do ácido fólico, que é a vitamina B9, a vitamina B12 e o ferro, por exemplo, não tá ainda dentro dos protocolos de prescrição para todas as gestantes de maneira universal. Isso, por um lado, é bom e, por outro lado, é ruim. Por um lado, é bom porque a gente sabe que essa história de a mesma dosagem para todas as gestantes, independente da situação, da condição e da vida dessa gestante, não é legal.
porque cada organismo tem que ser tratado de maneira individual e o ideal é que o médico olhe a necessidade, a carência de cada gestante individualmente para saber se ela precisa ou não e, caso ela precise, qual a quantidade. Agora, por outro lado, isso acaba sendo ruim, não está dentro dos protocolos, porque isso faz com que alguns médicos acabem negligenciando essa parte ou negligenciando no começo da gestação ou em algum momento da gestação isso, e a gestante, caso desconheça essa informação, não consiga cobrar do médico essa avaliação. Então, o fato de não ser obrigatório tem dois lados, tem os prós e tem os contras. Pra gente que tem esse conhecimento, para você que acabou de assistir esse vídeo, estando no protocolo padrão, não estando no protocolo padrão, já sabe e agora entendeu a importância de, durante a sua consulta, quando o médico for pedir os exames de sangue, pedir ele para conferir, pedir ele para fazer também, colocar também no pedido a taxa dessas vitaminas. E com isso, ele e você vai ter uma noção melhor de como está a sua saúde, se é necessário suplementar, se não é necessário suplementar, porque o começo é fazer o exame. E aí, feito o exame, aí sim as estratégias começam a ser traçadas para saber o que pode ser feito para você ter uma gestação tranquila e saudável. Agora me diz, gostou do vídeo? Fez sentido para você? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários que a gente pode continuar esse bate-papo por lá. E até o próximo vídeo, porque a curiosidade nunca tem fim. Até lá!